Era uma sexta-feira tranquila em Fortaleza, Ceará, mas algo silencioso e invisível se movia sob as ruas da cidade. Nem luzes acesas, nem passos apressados, nem o movimento normal das pessoas poderiam perceber. Sob o concreto, ferramentas trabalhavam incessantemente, removendo terra, abrindo espaço para um plano que parecia impossível: alcançar o cofre do Banco Central sem que ninguém soubesse. Mais de 160 milhões de reais estavam prestes a ser levados, mas não pelo caminho que qualquer um imaginaria. Este não era um roubo comum, nem um ataque armado de ação rápida. Era algo silencioso, estratégico, profundo, mas como todo grande plano, escondia falhas que mudariam tudo. Durante meses, os ladrões estudaram cada detalhe, cada rotina, cada vulnerabilidade. O que parecia perfeito tinha dentro de si o erro que ninguém via e que seria a chave para a queda de todo o esquema. Prepare-se para conhecer a história do maior assalto da história do Brasil. Para entender a magnitude desse assalto, é preciso conhecer as pessoas por trás do plano. O grupo era composto por criminosos altamente organizados, muitos deles com experiência em logística, engenharia e planejamento financeiro. Não se tratava de ladrões comuns. Eram estrategistas que passaram meses estudando cada detalhe do Banco Central de Fortaleza e da rotina da cidade. Em maio de 2005, o grupo alugou uma casa próxima ao banco, uma fachada aparentemente inofensiva que serviria de base para o que viria a ser o maior roubo da história do país. Eles criaram uma empresa de fachada, disseram trabalhar com pisos e grama sintética, e usaram isso como desculpa para o constante movimento de caminhões carregando terra. Fortaleza, na época, era uma cidade movimentada, mas ninguém suspeitou da escavação que ocorria silenciosamente a poucos metros do cofre. No fim, mais de 164 milhões de reais estavam em jogo, mas o que parecia um plano perfeito escondia detalhes críticos, erros invisíveis, pequenas falhas humanas, distrações que poderiam custar tudo, e essas falhas seriam reveladas em cada passo da execução. Com o terreno cuidadosamente estudado, o grupo deu início à fase mais delicada, a escavação do túnel que levaria até o cofre do Banco Central. Começou em maio de 2005, na casa alugada a apenas um quarteirão do banco, onde ferramentas silenciosas e iluminação improvisada permitiam que a operação acontecesse sem ser percebida. Os criminosos trabalhavam em turnos, aproveitando a noite e o silêncio da cidade. A cada dia, caminhões saíam levando toneladas de terra, sempre disfarçadas, como material de construção de uma suposta empresa de pisos e grama sintética. Durante as semanas, vizinhos observavam apenas movimentos comuns de trabalhadores, sem suspeitar do que acontecia abaixo de suas ruas. O túnel tinha cerca de 78 a 80 metros de extensão, com largura suficiente para permitir a passagem de uma pessoa carregando sacos pesados de dinheiro, e profundidade de aproximadamente 3 metros. Ventilação rudimentar e iluminação foram instaladas, mostrando o nível de organização do grupo. Eles usaram ferramentas especializadas, como maquinários com discos de diamante, para cortar o concreto do piso do cofre sem gerar barulho excessivo. Cada detalhe era pensado: o risco de ruído, o transporte do dinheiro, a sequência da escavação. Quando finalmente atingiram o cofre, começaram a carregar os sacos de dinheiro, cada um pesando dezenas de quilos. Mais de 3,5 toneladas de cédulas foram retiradas, divididas em malas e sacos, algumas delas embarcadas em veículos e outras escondidas temporariamente na própria casa-base. A operação, apesar de silenciosa e extremamente calculada, já começava a mostrar sinais de vulnerabilidade. Pequenos erros, impressões digitais esquecidas,
compras suspeitas de equipamentos e o próprio fato de trabalhar tão perto de vizinhos eram detalhes que, embora imperceptíveis naquele momento, se tornariam pistas cruciais para a investigação que viria a seguir. Apesar de todo o planejamento minucioso, nenhuma operação é imune a falhas humanas. E é exatamente isso que transformou o que parecia perfeito em desastre iminente. A primeira falha crítica ocorreu no momento em que o assalto terminou. Os criminosos deixaram pistas que passaram despercebidas à primeira vista. Impressões digitais na casa base, pequenas marcas de ferramentas, movimentações suspeitas de caminhões, todos detalhes aparentemente insignificantes que mais tarde se tornariam fundamentais para a polícia. Outro erro foi o comportamento pós-crime. Alguns membros do grupo não conseguiram resistir à tentação e realizaram compras extravagantes pouco tempo depois do roubo, chamando a atenção de vizinhos e autoridades. Esses sinais aparentemente banais ajudaram a criar os primeiros elos na investigação, e a polícia começou a montar o quebra-cabeça do que ocorrera durante aquele fim de semana. Além disso, a detecção tardia do assalto foi uma falha que, paradoxalmente, deu tempo para os ladrões se dispersarem, mas também deixou rastros que não poderiam ser apagados. Quando o cofre finalmente foi aberto na segunda-feira, já havia evidências suficientes para que a Polícia Federal iniciasse uma investigação detalhada, analisando cada saco de dinheiro, cada túnel, cada ferramenta deixada para trás. O que parecia perfeito tinha se tornado vulnerável, justamente por causa das pequenas falhas humanas, decisões impulsivas, descuidos e excesso de confiança. E essas falhas, embora sutis, acabariam por determinar o destino de todos os envolvidos e a investigação que viria a seguir. Quando a polícia finalmente iniciou as investigações, a dimensão do assalto começou a se revelar. Das 36 pessoas envolvidas no plano, 27 foram presas nos meses seguintes, incluindo nomes que se tornaram símbolos do caso, como Antônio Jussivan, conhecido como o Alemão, e Marcos Rogério Machado de Moraes, o Cabeçudo. Cada prisão trouxe novos detalhes sobre a operação, desde a logística do túnel até a divisão do dinheiro entre os membros do grupo. Apesar das prisões, uma grande parte do dinheiro nunca foi recuperada. Estima-se que apenas 12% do valor roubado retornou aos cofres do Banco Central, enquanto o restante desapareceu, enterrado, escondido ou diluído em transações discretas ao longo do tempo. Documentos oficiais, fotos de apreensões e relatórios da Polícia Federal ajudaram a reconstruir o esquema, mas muitos detalhes continuam envoltos em mistério. O impacto social também foi profundo. O assalto deixou um rastro de medo, insegurança e violência. Alguns envolvidos acabaram vítimas de sequestros e execuções nos anos seguintes, enquanto a população ainda lembrava o episódio como o maior assalto da história do país. O caso serviu de alerta sobre a vulnerabilidade de sistemas aparentemente impenetráveis e sobre como falhas humanas, mesmo pequenas, podem comprometer até os planos mais sofisticados. O que aprendemos com o assalto ao Banco Central de Fortaleza vai muito além do valor levado. O que parecia um plano impecável foi comprometido por detalhes invisíveis, impressões digitais esquecidas, decisões impulsivas, excesso de confiança. O maior roubo da história do Brasil não falhou por falta de inteligência ou habilidade, mas por falhas humanas, menos aquelas pequenas distrações que podem mudar o curso de tudo. Enquanto parte do dinheiro nunca voltou, as lições permanecem. A audácia do crime nunca supera a imprevisibilidade humana. Cada passo, cada decisão, cada escolha errada deixou rastros que foram seguidos pela investigação da Polícia Federal, revelando que nenhum plano é
realmente perfeito. Se você se surpreendeu com essa história, deixe seu like agora. Compartilhe com alguém que ama histórias de crimes reais e comente qual detalhe mais te chocou. E não se esqueça de se inscrever, porque no próximo episódio vamos explorar outro roubo que também parecia perfeito, mas que desmoronou por dentro. Prepare-se para mais suspense, estratégia e as consequências inevitáveis da falha humana.